Hoje eu falo sobre a minha primeira leitura de 2025, que é mais um livro sobre o meu caso de não ficção favorito. E eu tô falando daquela história dos jovens uruguaios que sobreviveram durante mais de 2 meses perdidos nos Andes, nos anos 70, depois que o avião deles caiu. E essa história ela é mais lembrada por causa da medida mais extrema que eles tiveram que tomar em busca da sua sobrevivência, que foi se alimentar da carne de alguns colegas que faleceram no primeiro impacto. E dessa vez, o livro ele foi escrito por um desses sobreviventes, e um desses sobreviventes que teve papel fundamental no resgate dos outros e que teve uma história ainda mais extraordinária, nesse caso que já é inacreditável. Eu estou falando de Milagre nos Andes, do Nando Parrado. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Eu sou a Gessiele Lordes e no vídeo de hoje, então, a gente fala sobre esse livro incrível de não ficção, Milagre nos Andes, escrito pelo Nando Parrado, que foi um sobrevivente dessa história tão inacreditável, né, tão cheia de luta pela vida e de muitos ensinamentos, né, que a gente pode tirar para os dias de hoje também. Caso você não saiba do que é essa história, que caso é esse, eu vou fazer um breve contexto aqui. No ano passado eu li Os Sobreviventes, que foi o primeiro livro escrito sobre esse caso e foi a minha melhor leitura de não ficção. Eu vou deixar a resenha aqui embaixo, caso você queira acompanhar, e também o ranking das minhas melhores leituras de não ficção, onde eu falo de uma forma mais breve sobre esse livro. Mas esse caso ele ficou mundialmente conhecido porque os jovens uruguaios que formavam um time de rugby estavam indo do Uruguai para o Chile de avião quando eles sofrem um acidente. O avião cai na Cordilheira dos Andes e alguns deles morrem imediatamente com o impacto, mas de uma forma muito inacreditável, muitos deles não têm nenhuma sequela física. Alguns dos que sobrevivem têm sim, né, alguns ferimentos graves, mas alguns ficam fisicamente muito bem e eles conseguem ajudar a cuidar desses que tiveram ferimentos graves, e eles começam uma luta pela sobrevivência, porque eles estavam em uma região de muito difícil acesso, onde o resgate não conseguia chegar, em uma época do ano em que as temperaturas naquele ponto da montanha chegavam a menos 30 graus. Isso significa que eles não tinham acesso nem a algum tipo de animal que eles pudessem matar para comer, nem a nenhum tipo de vegetação. Ou seja, eles tiveram que passar os primeiros dias apenas com as comidas que eles encontraram nas malas, dos escombros do avião. E no começo eles imaginavam que o resgate ia chegar até eles e que eles seriam logo levados, né, novamente para suas famílias, para uma vida normal. Mas conforme o tempo passou, eles foram percebendo que o resgate não chegaria e que eles teriam que ser os agentes da sua própria salvação. Nesse contexto, tem um desses sobreviventes que teve um papel fundamental no resgate dos outros, que é o Nando Parrado, que é quem escreve, então, esse livro em primeira pessoa, Milagre nos Andes. E o que mais me chamou a atenção nesse livro é que a gente consegue ter uma visão muito mais íntima dos acontecimentos, porque quando eu li lá Os Sobreviventes, eu tive uma visão mais panorâmica dos fatos. Como Os Sobreviventes não foi escrito por um dos rapazes envolvidos no acidente, quem escreveu foi um escritor britânico, mas ele teve ajuda de jornalistas, então acaba se tornando uma grande reportagem, que tem diversos ângulos do mesmo acontecimento, vai mostrar a jornada dos pais, vai falar um pouco sobre cada um dos sobreviventes. E aqui, como a gente está dentro da mente do Nando Parrado, que realmente viveu todo aquele suplício na pele, a gente tem um sofrimento muito mais intenso. Embora a gente não tenha tantos fatos, tudo que ele fala aqui, tudo que ele vai mostrar nesse livro é muito mais intenso e tem um impacto muito maior nos leitores. Para começo de história, o Nando Parrado foi um dos jovens que teve ferimentos muito graves com a queda do avião. Ele ficou 3 dias em coma, e como ele estava com a cabeça muito inchada, ela estava do tamanho de uma bola de basquete,
Os outros rapazes que estavam ali ajudando a cuidar dos sobreviventes, desses rapazes que estavam cuidando dos sobreviventes, 2 eram estudantes de medicina. Então eles tinham uma base sobre cuidados, né? E eles fizeram, dentro do que foi possível naquele momento, eles fizeram uma espécie de triagem e eles deixaram nos lugares mais aquecidos do avião, porque era extremamente frio lá em cima, eles deixaram nos lugares mais aquecidos aqueles jovens que tinham uma chance de sobrevida maior. Não era o caso do Nando Parrado, porque ele estava com a cabeça totalmente inchada, ele teve ruptura, inclusive, nos ossos do crânio. Então, esses jovens estudantes de medicina colocam o Nando Parrado bem na porta do avião, na abertura, em um local onde passava uma correnteza de ar gelado muito grande, porque eles imaginavam que o Nando não teria chances de sobreviver. Então o Nando fica nesse lugar muito gelado durante 3 dias em um coma e depois ele acaba reagindo, né? Por algum motivo, um desses jovens estudantes de medicina acredita que o Nando talvez possa reagir e ele desloca o Nando então mais para o interior da aeronave, num local mais aquecido, mas isso depois de 3 dias. Então o Nando acredita que o fato dele ter ficado em um local tão gelado tenha favorecido a diminuição do inchaço da cabeça dele, né? Mesmo que sem saber exatamente o que estavam fazendo, esses estudantes de medicina acabaram ajudando muito o Nando na sua recuperação. Mas aqui a gente entra em uma outra particularidade da história do Nando, porque ele era um dos poucos que viajava com familiares. Além dos seus amigos ali do time, né, ele viajava também com a sua mãe e com a sua irmã que estavam acompanhando ele. Quando ele acorda do coma, ele descobre que a sua mãe faleceu. Então o Nando, desde o primeiro dia dele nas montanhas, ele lida com o luto, diferente de todos os outros amigos. O Nando ele vai ter uma dor muito grande desde o começo, que é ver o corpo da sua mãe, e ele acompanha os últimos momentos da sua irmã. Quando ele acorda, a irmã ainda está viva, mas ela já está muito debilitada. E o Nando ali naquela situação de também estar se recuperando, né, de tudo aquilo que aconteceu na sua cabeça, ele fica ao lado da irmã e acompanha praticamente ela definhando até o último suspiro. Então, a gente percebe que o Nando ele tem uma história que não posso dizer que é mais dolorosa, mas o sofrimento dele foi mais intenso desde o primeiro momento. Enquanto todos os outros rapazes estavam ali esperançosos de que viria o resgate, de que eles voltariam para suas famílias, o Nando sabia que ele não teria uma família completa para quem voltar. Então, durante toda a jornada ali nas montanhas, ele vai pensar muito no pai dele, que é quem, enfim, está esperando por ele em casa. Ele tem uma outra irmã, mas essa outra irmã já era casada, então não era ali do núcleo doméstico, né, do convívio dele. Mas ele vai pensar muito no pai dele e ele vai refletir muito sobre a relação que ele tinha com o pai, que não era uma relação de afeto muito explícito, mas ele começa a reconsiderar várias coisas, né, que ele viveu com a sua família, porque afinal ele está ali sentindo a dor da perda, e ele sabe que se ele voltar para alguém vai ser para esse pai, e ele quer aproveitar ao máximo a vida, né, com o pai. Esses pensamentos que ele tem acerca das relações dele também são algo que a gente acompanha e que vão mostrando o quanto eles amadureceram em 2 meses, o que seria equivalente a anos, por exemplo. Porque antes de chegar no momento do acidente propriamente, ele vai dar um contexto da relação dele com esses outros jovens, que era um grupo de rapazes com idades entre 17 e 21 anos, mais ou menos, que estudaram juntos, que eram amigos de escola há mais de 10 anos, então eles tinham uma relação muito sólida entre eles. Mas é claro que o Nando tinha os seus melhores amigos ali naquele grupo, e ele vai falar, por exemplo, de um dos amigos que foi sempre uma referência para ele no termo de conquistas, né, que era aquele amigo que conseguia sempre muitas namoradas, que era o galã da turma, que era desinibido, que sempre tinha facilidade, assim, com as mulheres, né, com as garotas. E o Nando, ele sempre se via, até aquele
dia do acidente, ele sempre se achou um pouco inferior nesse sentido, né? Ele era um pouco mais tímido, ele não tinha tanta facilidade com as jovens, por mais que ele tivesse ali os desejos de garoto, né, e quisesse ser como esse seu amigo, ele era de um perfil muito mais reservado e ele via muitas dificuldades. Enfim, aqueles comparativos que na adolescência todo mundo faz com os seus amigos e que, é claro, ele também fazia na época. E alguns instantes antes da queda do avião, esse seu amigo, que era o seu melhor amigo, pede para trocar de lugar com o Nando, porque ele quer olhar a janela. E o Nando troca de lugar com ele. E esse amigo, ele morre imediatamente, né, na queda do avião. Então o Nando, desde o começo, ele sobreviveu por uma série de pequenos milagres que fizeram ele estar no lugar certo, na hora certa, e que se a gente faz essa leitura para ele, foi muito difícil entender por que pessoas tão queridas para ele morreram e ele não. Ao longo de vários trechos aqui do livro, a gente percebe que ele tem esse questionamento interno, né? Por que essa pessoa foi e eu não? Por que o meu melhor amigo? Por que a minha irmã? Por que a minha mãe? Por que eu tô aqui? Por que eu tô passando por isso? Porque eles chegaram num nível de sofrimento tão intenso que a morte, ela passou a não ser apenas um medo, mas sim uma saída. Na verdade, eles não tinham medo de morrer, mas sim de morrer sozinhos, porque como muitos deles tinham ferimentos graves e lá em cima as condições de vida eram muito precárias, assim, eu tô falando em termos de hidratação, em termos de disponibilidade de oxigênio, alguns deles foram morrendo ao longo dos dias e quanto mais pessoas morriam, mais os sobreviventes ficavam se questionando quem seria o último. Como seria estar lá em cima sozinho, sem nenhum amigo e esperando pela morte? E como seria essa morte tão solitária? Então não era exatamente... Chegou um ponto em que não era o medo de morrer, mas sim o de morrer sozinho. Então, como eu disse, ele ficava refletindo sobre esses relacionamentos e antes da queda ele tinha essa questão ali com as garotas, de não conseguir namorada, de não ser tão descolado quanto seu amigo. Mas os dias lá em cima fizeram ele ver a vida de outra forma e ele começa a pensar sempre no seu casamento. Ele desperta assim um desejo tremendo de casar e constituir família. Ele começa a pensar em quem seria a sua futura esposa, que em algum lugar fora daquelas montanhas tem uma mulher preparada para ele e que ele precisa sobreviver para encontrar ela. Então muitas vezes é isso que vai motivar ele a não desistir, a não sucumbir, porque a ideação de se auto-exterminar, né, se vocês me entendem, ela pairava também ali por eles e cada um tinha que buscar a força dentro de si para não desistir. Tem um outro aspecto também que ficou muito evidente nesse livro, que eu já tinha pensado um pouco sobre ele lá quando eu li Os Sobreviventes, mas aqui o Nando Parrado dá uma ênfase muito maior, que é a questão da liderança entre eles. Como era um time de rugby, eles tinham um capitão, né, esse capitão do time, que era o Marcelo. Ele teve um papel fundamental nos primeiros 10 dias, porque ele era alguém que não deixava o time esmorecer, que não deixava eles pararem de acreditar que o resgate chegaria. E eu fiquei assim muito comovida com o Marcelo, porque eu imagino que ele deva ter sofrido muito, porque além de lidar com o seu próprio desespero, e ele tinha uma culpa um pouco maior, ele sentia essa culpa, porque foi ele que organizou essa viagem, foi ele que foi atrás de toda a logística para que o time pudesse viajar do Uruguai até o Chile. Então, muitas vezes ele se sentia culpado por isso que tinha acontecido, né, de ter colocado seus amigos nessa situação. Então ele tinha esse papel de não deixar ninguém desanimar, porque o ânimo era algo fundamental para a vida naquela situação. E ele tinha que ficar caçando resposta para diversos tipos de questionamento. Todo dia alguém vinha se queixar para ele de alguma coisa, que eles não iam conseguir, que o resgate não ia chegar, e ele ficava sempre dando um jeito de encontrar respostas lógicas, de dizer, não, hoje não veio porque
a neblina tá pesada, hoje não veio, sabe? Ele sempre tinha que pensar em alguma saída para apaziguar os ânimos dos rapazes. Só que no 10º dia, quando eles têm acesso a um rádio, eles conseguem sintonizar lá numa notícia e eles escutam que o resgate foi suspenso, né? Que eles cancelaram as buscas porque não tinha dado nenhum resultado e as condições de voo estavam muito complicadas. E aí a gente tem um abalo muito grande porque o próprio Marcelo, ele não consegue ele próprio, né, se manter animado e isso reflete em todo mundo. Então isso vai acontecer em diversos momentos ali entre o grupo e sempre que essa pessoa que estava à frente como líder, que no primeiro momento foi o Marcelo, mas depois a gente vê que vai mudando, né? Esse papel de liderança ele é ocupado por outros rapazes. Sempre que o líder ele se abalava, alguém assumia esse posto, porque eles entendiam, né? Pelo menos aqueles mais maduros no seu discernimento entendiam que esse papel de liderança era muito importante. Primeiro para manter a ordem entre eles, porque afinal foram 2 meses lá em cima da montanha. E segundo, porque eles realmente tinham que se manter motivados. Então, quando eles descobrem que o resgate foi suspenso, eles começam a considerar a possibilidade de eles próprios irem, né, em direção à civilização. Eles chegam à conclusão de que o Chile fica a oeste, então tudo que eles sabem é que eles têm que ir para o oeste. Só que as condições climáticas são muito complicadas, a neve ela está muito alta, né, são metros e metros de neve, e cada vez que eles se afastavam um pouco ali do local da queda, eles pegavam nevascas, tinha momentos em que eles afundavam na neve fofa e eles não tinham noção da profundidade daquela neve, então eram muitos riscos. Então eles chegaram à conclusão de que eles precisavam esperar um pouco mais até que a primavera avançasse um pouco, porque quando o avião caiu, justamente era o começo da primavera no hemisfério sul, mas ali nos Andes, né, a situação climática ainda era de um inverno muito rigoroso. Então eles precisavam que a presença do sol fosse um pouco maior durante o dia para que eles tivessem um pouco mais de segurança para ir em frente. Bom, nesse meio tempo eles estavam ali se alimentando com pequenas rações de bebida alcoólica, de chocolate, de coisinhas que eles tinham nas malas, né, que eles conseguiram salvar ali dos pertences do avião. Só que essas rações elas vão acabando. Então tem um momento aqui muito, assim, todo esse livro ele é triste, né, mas tem um momento que é bem forte quando o Nando Parrado fala sobre o último alimento que ele tinha, que era um pedaço de chocolate com amendoim, e ele diz que ele coloca esse pequeno pedaço, que já era muito pequeno, na boca, e ele vai derretendo o chocolate muito devagarinho. Quando resta só o amendoim, ele tira o amendoim da boca, coloca no bolso. No outro dia, ele parte esse amendoim em 2, né? Ele pega as 2 metades do amendoim, come uma delas e guarda a outra metade do amendoim no bolso, e ele vai mastigando essa metade do amendoim de uma forma muito devagar, né? Ele vai chupando esse amendoim por horas. No outro dia ele faz o mesmo com a outra metade do amendoim. E no dia seguinte já não tem mais nada comestível lá à disposição deles. E nesse contexto das condições de sobrevivência, esse livro também é muito legal, porque ele traz alguns dados que nos dão uma noção muito maior do que eles enfrentaram. Então ele vai dizer, por exemplo, que um alpinista profissional, ele demandaria cerca de 15 mil calorias apenas para manter o seu peso atual, naquelas condições. E isso não chegava nem perto, né? Eles não tinham nenhuma dieta de 2 mil calorias, não tinham basicamente nada. Então a gente começa a entender que, imagina se um corpo em condições de apenas manter o seu peso precisava de 15 mil calorias, que é quase 8 vezes mais do que uma dieta média normal. Imagina como eles estavam se sentindo comendo um dedinho de chocolate por dia. Tem um outro momento aqui que o Nando vai falar que também é uma situação que a gente só poderia
imaginar com essa perspectiva do próprio sobrevivente, né? Ele disse que eles estavam lá dentro do avião, porque como nevava muito e era muito frio, eles passavam muitas horas ali dentro do avião tentando se aquecer, né? Todos amontoados para se aquecer. E ele disse que tinha um colega com um ferimento muito grande na perna, se não me engano, e esse ferimento ele estava com uma crosta assim na ferida. E o Nando diz que ele já estava muito tempo sem comer, ele começa a olhar para aquele ferimento que está ali com um cheiro de sangue, e ele olha para aquele ferimento e ele olha para aquela crosta ali da ferida e ele começa a salivar. Ele percebe que o apetite dele aumenta muito. Ao mesmo tempo em que ele sente esse apetite olhando para o ferimento de um colega, ele imediatamente fica muito mal com aquela situação, né? Muito desconcertado, e ele percebe que ele não é o único, que vários colegas também estão olhando para aquele ferimento com apetite, e tem um momento que todos se entreolham assim e percebem o que está acontecendo e tentam desviar o olhar e não falar sobre aquilo. E como já é sabido, né, eu falei bastante sobre essa parte na resenha de sobreviventes, chega um momento então em que eles não têm outra saída. Eles estão ali definhando e eles precisam comer alguma coisa. E aqueles sobreviventes que são estudantes de medicina falam sobre a disponibilidade de carne humana que eles tinham, porque afinal os colegas que faleceram com o impacto da queda ou que foram morrendo depois, os corpos deles estão ali preservados pela neve, ao alcance deles, e é tudo que eles têm, eles não têm mais nada. Então, eles então começam a se alimentar, né, dos corpos, eles fazem uma linha de produção, porque o que era terrível para eles, mais do que comer carne humana, era ter que cortar, né, o corpo de um amigo, de alguém muito querido para eles. Então, eles têm um deles que se propõe a fazer o corte nos corpos e ele tira alguns pedaços grandes de carne e que vai para um outro grupo. Esse outro grupo não sabe a que corpo pertence aquele corte de carne. Eles vão fazendo as pequenas tiras que são distribuídas entre eles. Aí a gente chega a mais um episódio que abalou muito o grupo, que foi uma avalanche. Eles estavam dentro do avião, se aquecendo, estava nevando muito lá fora, e o avião, ele estava posicionado como se fosse assim numa área íngreme assim da montanha, mas ele estava bem acomodado, né? Ele estava firme, desde que aquela neve que estava em cima do topo não descesse. E é isso que acontece, né? Vem essa avalanche e soterra boa parte ali do avião onde eles estão. Eles ficam apavorados com aquilo, porque eles demoram para entender o que está acontecendo, fica muito escuro lá dentro, e aquilo tudo acontece muito rápido. Então eles demoram a entender o que está acontecendo e a se atinar do que precisa ser feito, quem está embaixo da neve, quem não está. Eles ficam com centímetros assim acima do nariz para poder respirar, e muitos não conseguem ser salvos a tempo, né? Eles são soterrados e acabam morrendo sufocados. E aí é um outro episódio muito traumático para eles, porque eles não conseguem ir para fora do avião, né? Eles não conseguem tirar aquela neve que está dentro do avião, e eles não conseguem, por isso, tirar os corpos que estão ali, porque eles não têm espaço para revirar a neve e procurar quem faleceu. Então eles ficam de pé, eles conseguem alguns ficar de pé e eles vão ajudando quem está mais perto ali. E é nesse momento que o Nando, ele mais uma vez quase morre. Tanto que a pessoa que estava à direita dele morre, a pessoa que estava à esquerda dele morre também. E esse é mais um episódio em que ele fica se perguntando por quê, né? Como que eu sobrevivi e essas pessoas não? E eles têm que passar mais alguns dias ali dentro do avião, presos, esperando essa tempestade de neve passar, com os corpos dos amigos ali entre eles. E como eles não podem ir lá para fora procurar carne, eles têm que então usar a carne desses amigos que estão ali. Então isso é ainda mais terrível, né? Parece que é uma situação que, quando ela parece ter alcançado assim o auge do sofrimento e da tortura psicológica que eles estão passando, vem alguma coisa pior, né? Então esse episódio da avalanche, ele foi muito terrível. Ele conta que eles ficaram
extremamente apertados. Nesse episódio eles ficaram em 19 sobreviventes, em um espaço que acomodaria tranquilamente no máximo 4 pessoas. Então imagina tu passar dias assim sem conseguir ficar de pé, com pouco oxigênio, numa escuridão total, soterrado na neve, sabendo que os seus amigos estão ali embaixo. Essa parte do livro, pra mim, ela foi muito claustrofóbica, assim, porque ele dá tanta riqueza de detalhes que tu se sente lá dentro, realmente. Então, um sofrimento muito grande que ele passou, e essa é uma história que a cada página que eu viro, eu penso, meu Deus, como é possível que eles tenham sobrevivido a isso, né? Não apenas sobrevivido, mas ter voltado aqui para contar essa história, porque eu acho que se eu passasse por algo assim, eu jamais ia querer reviver esses momentos, né? E é isso que ele faz nesse livro, com uma grande riqueza de detalhes. Bom, mas o fato é que então essa tempestade de neve passa, eles conseguem sair do avião, conseguem limpar, eles ficam mais de uma semana para limpar todo o avião, tirar a neve, tirar os corpos e tudo mais. E o tempo finalmente começa a dar sinais de que a primavera está avançando, né? E eles já têm condições mais propícias para uma viagem. E daí começa aquela preparação, né, para essa viagem. Como eu comento ali na resenha dos sobreviventes, os jovens que vão fazer essa peregrinação, que eles não sabem quanto tempo vai durar, eles não sabem se vai dar certo, né? E é o Nando que puxa esse movimento. Então vai o Nando e mais 2 rapazes. Eles começam a se preparar para essa viagem, então eles têm porções de carne um pouco maiores, eles podem descansar um pouco mais e tudo mais. E chega o dia, então, da viagem. No fim, acaba indo até o fim apenas o Nando e mais o Roberto, que é esse outro rapaz que tem um gênio muito forte. Inclusive, o Nando vai falar bastante sobre ele, vai dizer que, justamente por ele ter esse gênio tão indomável, o Nando tinha certeza que ele era o único que poderia ir com ele nessa jornada, porque ele ia ir até o fim, nem que fosse por birra, né? O Nando sabia que ele precisava de alguém com uma presença de espírito muito forte, alguém com uma determinação muito forte. Então eles vão caminhar durante dias até o Chile, e ele vai dar muitos detalhes de tudo que acontece aqui. Esse também é um momento assim de muita reflexão do Nando, porque eles vão escalar montanhas de mais de 4.000 metros. Então, são situações assim que eles estão à beira da morte, muitas vezes, porque imaginem que eles estão escalando uma montanha num paredão de neve. E eles não têm aqueles sapatos apropriados de alpinista, eles não têm aqueles equipamentos que furam gelo, que furam parede, que os alpinistas têm. Eles têm ali apenas as suas mãos, os seus pés, e coisas improvisadas que eles foram fazendo com pedaços do avião, com almofadas. Enfim, é assim, uma situação muito MacGyver, assim. Eles estão totalmente improvisados e eles estão pro tudo ou nada. Então, quando ele vai escalar essas montanhas, ele disse que muitas vezes ele furava assim um paredão de neve e ele não tinha certeza se a neve que ele estava tirando era o que sustentava tudo aquilo. Então, a qualquer momento ele podia cair. Mas ele disse que o desespero deles nesse momento já era tão grande que a medida de ir até o Chile, ir em busca de ajuda, não foi um heroísmo. Ele disse que é igual a quando uma pessoa está em um prédio que está pegando fogo e ela se joga do 20º andar. Que dos dois modos parece que a única saída é a morte, mas que ele precisava fazer alguma coisa, ele não podia ficar lá parado. Então eles estão indo, e nesses momentos que ele está ali subindo a montanha, né, escalando, porque eles vão ter que subir uma montanha para ter uma visão lá do vale e depois descer. Ele diz que nesses momentos, quando ele olhava a grandeza daquilo tudo, que se não fosse toda a situação que eles estavam passando ali, seria algo muito bonito, né, aquela natureza, aquela grandiosidade daquele vale. Mas que pela situação que eles estavam passando, aquilo não era uma força bonita, né? Era uma força traiçoeira, que a qualquer momento podia mostrar para ele o quanto ele era pequeno e que um simples deslizar de uma bolinha de neve podia colocar tudo a perder. Mas, assim, de uma forma muito inacreditável, eles conseguem passar por isso tudo e eles chegam, né, até uma estrada plana. No fim, eles encontram, então, realmente um criador de animais, né, alguém ali de uma comunidade pequena,
Só que no primeiro momento, então, eles não conseguem entender muito bem o que eles estão falando, porque entre eles passa um rio com um volume muito grande de água, que faz muito barulho e tudo mais. Então eles passam mais uma noite ali na margem desse rio, mas como eles viram esse homem, eles têm a esperança renovada de que o resgate virá. No outro dia, então, novamente eles encontram esse homem e esse homem ele joga para eles uma pedra com um papel e eles conseguem escrever que eles precisam de socorro e tudo mais, devolvem essa pedra e aí então começa o resgate, né? E quando eles chegam então ali nas autoridades, né, fica aquele alvoroço, meu Deus, como assim vocês estão vivos? Porque nessa época os 3 países, Argentina, Chile e Uruguai, estavam muito comovidos, né, com essa grande tragédia e eles não tinham esperança nenhuma de que houvesse sobreviventes. Então, no primeiro momento, as autoridades conversam ali com o Nando e ele explicando de onde ele tinha vindo, ele faz mais ou menos um mapa de tudo que ele viu, onde o avião caiu, e daí tem uma outra questão que é, o dia ali não estava muito propício para voo, né, o clima ainda era bem complicado, e esse ponto que ele descreve é de muito difícil acesso. Eles esperam ali algumas horas para que o clima fique um pouco melhor, mas eles dizem, né, para o Nando que eles não têm condições de encontrar esse grupo sozinhos, que eles precisam que o Nando vá junto. E nessa parte eu fiquei assim muito comovida, porque imagina, né, tu acompanha todo o sofrimento dele para chegar até o resgate e depois de tudo que ele passou, a gente entende que a última coisa que ele vai querer na vida é sobrevoar os Andes novamente. E é exatamente a primeira coisa que ele precisa fazer assim que ele é resgatado. E ele acaba indo, né, para resgatar os seus colegas. E realmente as condições de voo são muito complicadas, mas ele encontra o ponto onde estão seus amigos. Só que o helicóptero ele tem muita dificuldade de sobrevoar numa altura que ele consiga resgatar esses jovens. E daí teve um outro momento assim muito terrível dessa jornada toda, que é quando ali no helicóptero de resgate, o piloto do helicóptero fala assim para a tripulação, que era o Nando e mais 2 ou 3 socorristas. A partir desse ponto, essa missão é uma missão de vida ou morte. Ela tem muitos riscos de morte, é um voo muito complicado e a gente pode sim morrer. Eu só posso continuar se todos vocês estiverem cientes e de acordo. Então, imagina só, depois de tudo que esse jovem passou, ele ter que escolher entre correr o risco de morrer novamente e salvar os seus amigos, por quem, afinal, ele tinha feito toda essa jornada. Então esse é um momento assim muito emocionante do livro também. Fiquei assim muito comovida com tudo. Mas é óbvio, né, que o Nando então aceita e eles vão ali para o resgate. O resgate é feito em 2 etapas. E como é sabido, então, né, esses 16 jovens são resgatados, são levados para hospitais e quando eles chegam no Uruguai, é aquela grande comoção pública. O único episódio da história do Uruguai que até então se equipara a isso foi quando o país conquistou a Copa do Mundo de Futebol. Depois disso, não se tem um episódio tão comovente para a história nacional do Uruguai quanto o resgate desses jovens. Principalmente porque eles foram resgatados no dia 22 de dezembro. Então foi conhecido um episódio que ficou conhecido como o Milagre de Natal. E por fim, ele fala também um pouco sobre como foi a vida de cada um dos sobreviventes nos anos posteriores ao resgate, né? Como cada um tentou tocar a sua vida da forma mais normal possível. Ele vai falar sobre como ele conheceu então a sua esperada, né, tão desejada esposa, como ele se casou, constituiu família. Ele vai falar sobre a relação com o pai dele. E tem uma coisa também que eu achei muito legal aqui, que ele vai falar sobre o que ele pensa da repercussão do livro Os Sobreviventes, porque Os Sobreviventes foi escrito quando o assunto ainda estava muito fresco, né? Foi 2 ou 3 anos depois, se eu não me engano. Então, ele fala sobre algumas coisas que eles falaram nesse livro e que ele se arrepende, assim, porque eles eram muito jovens, né? Então, como eu falo lá na resenha, alguns desses sobreviventes tiveram um comportamento muito extremo, não cooperaram tanto com o grupo.
Isso é dito ali em Os Sobreviventes com base em tudo que o autor coletou nas entrevistas com eles. Então o Nando Parrado ele vai até pedir perdão para um deles especialmente, que é retratado de uma forma muito simplória, segundo ele, lá em Os Sobreviventes, que foi um dos rapazes mais jovens ali do grupo, e ele vai contextualizando e relativizando alguns comportamentos, né? E é aquilo que a gente imagina sobre essas situações, que cada um vai reagir de uma forma, e isso não diz muito sobre o caráter, né, mas sim sobre uma resposta natural a uma situação tão extrema. Então ele vai comentar um pouco também desse livro, não que ele desacredite os sobreviventes ou critique de forma alguma, ele inclusive disse que é um excelente livro, mas ele vai olhar para trás, né, e analisar a sua própria postura na época em que o autor de Os Sobreviventes entrevistou ele e os outros. Durante muitos anos, várias editoras, editores, escritores assediaram o Nando Parrado para que ele escrevesse um livro, e durante muito tempo ele não quis isso porque ele não queria ser tratado como um herói. Ele disse que isso que eles passaram não teve nada de heróico, né? Ao contrário, foi um grande sofrimento, foi um episódio terrível, e ele não gostava dessa história de ser tratado como alguém que fez algo extraordinário, quando tudo que ele estava fazendo era simplesmente tentar se manter vivo. Só que ali nos anos 90 tinha um cara que estava organizando um evento que tinha palestras, e ele foi muito assim, insistente com o Nando Parrado de que ele deveria fazer uma palestra. E o Nando Parrado nunca tinha feito uma palestra sobre isso, ele estava até nervoso, mas ele acaba aceitando o convite. E no fim da palestra veio uma mulher conversar com ele, falou que ela tinha passado uma situação bem difícil, ela conta a situação que ela passou para ele. Daí ele começa a entender que embora ele tenha encarado essa situação tão extrema nos Andes, todo mundo tem o seu Andes, né? Todo mundo tem o seu desafio que pode ser equiparado a esse tipo de jornada pela sobrevivência e tal. Então ele começa a falar mais sobre isso, ele começa a dar mais palestras, e surge então esse livro que foi lançado mais de 30 anos depois do acidente. Então ele já tem um amadurecimento muito maior, ele já tem uma vida constituída, consolidada. Então eu acho muito legal seguir essa ordem. Ler primeiro Os Sobreviventes, que vai te dar um panorama geral do caso, e já é um livro excelente, assim, muito comovente. E depois, então, como segunda leitura, Milagre nos Andes, que é uma visão com lupa, né, que a gente tem a partir do olhar de um sobrevivente realmente. E já te digo que é um livro que vai te fazer chorar, por mais que tu seja como eu, que não se comove muito facilmente. Eu sempre digo aqui, né, que Flores para Algernon, que é um livro que todo mundo se desidrata chorando, eu não derramei uma lágrima, mas nesse livro é impossível tu não se comover. Acho que as histórias reais, elas sempre me comovem mais. Mas esse é o segundo livro da minha vida que realmente me faz chorar de muitas lágrimas, assim. É claro que aquele gloop na garganta, né, que nem o Seu Madruga, a gente tem muitas leituras, mas esse livro, ele é muito emocionante, não tem como não se comover com tudo que o Nando Parrado passou. Então, por experiência própria, eu te digo que se tu tiver com protetor que arde os olhos, ou enfim, se tiver com algum produto no rosto, ou se tu tiver em público, não leia esse livro, porque você vai chorar em muitos momentos, e vai chorar muito. Mas apesar das lágrimas, é uma história excelente, é um livro muito bem escrito. Enfim, quanto mais eu leio sobre esse caso, mais eu quero ler, mais eu quero saber, porque é um caso inacreditável demais para ser verdade, mas é, né, a prova disso que a gente tem aqui um livro escrito por um dos sobreviventes. Então fica aí a minha dica de leitura, se você se interessa por esse caso e ainda não leu nenhum livro sobre, eu sugiro que você comece lendo Os Sobreviventes e depois leia Milagre nos Andes. Em 2026, a minha próxima leitura será A Sociedade da Neve, que foi o livro que deu origem ao filme, que saiu recentemente na Netflix. E vamos ver, então, o que essa história ainda pode proporcionar, se eu vou continuar ficando tão comovida e tão interessada em todos os desdobramentos desse caso. Mas por hoje fica a dica, então, de Milagre nos Andes, um livro do Nando Parrado que vale muito a leitura. Eu sei que falei um pouco demais sobre esse livro, mas é que eu gosto muito desse caso, eu acabo me empolgando, e mesmo que eu tenha falado muito sobre ele, acredite que não chega nem perto do que é a experiência de leitura desse livro. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, eu agradeço pela tua companhia até aqui,
E te convido a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque por aqui a gente tem muitas leituras de não ficção. Certo? Um abraço e até o próximo vídeo.